Sem dor de cabeça com espaço para alugar, sem preocupação com o imposto de renda, sem preocupações com o inquilino, reforma e o retorno é muito maior. Esses são os fundos imobiliários, ou, para os mais íntimos, os FIIs. Fundos imobiliários nada mais são do que fundos de investimento destinados a empreendimentos imobiliários, que na prática são formados por um grupo de investidores que aplicam recursos, ou seja, seu capital relacionado ao mercado imobiliário. Basicamente é uma forma de você investir no mercado imobiliário sem ter o imóvel físico. É como se você estivesse comprando um pedaço de um imóvel com outros investidores. Imagina, por exemplo, um imóvel com 10 mil janelas e você comprou uma cota que se refere a uma janela. Você vai receber o aluguel só daquela janela que você comprou, ou seja, daquela parte do imóvel, que é aquela uma cota que você adquiriu. Então, se você comprou duas janelas que são referentes a duas cotas daquele fundo, você vai receber o aluguel por duas janelas e assim por diante. Você sempre vai receber o provento, que é o aluguel, na proporção que você investiu naquele imóvel. Existem alguns tipos de fundos imobiliários, entre eles nós temos o fundo de tijolo, né? O que é um fundo de tijolo? Tem esse nome tijolo porque realmente é um imóvel físico. Então, dentro desse fundo de tijolo, nós temos algumas categorias, né? Já que é um fundo de tijolo, são prédios físicos. Nós temos agências bancárias, hospitais, shoppings, galpões logísticos, hotéis e educacionais e residencial. Então, pensa assim, um fundo de tijolo tem imóvel físico, por isso que ele tem o nome de fundo de tijolo. Fundo de tijolo tem imóvel físico. Agora os FOFs, que apesar do nome bonitinho, são os fundos de fundos. O que é um fundo de fundo? Imagina que a sua carteira de investimento tem algumas ações, alguns fundos imobiliários, algumas BDRs, Stock, REITs, CDBs, LCs, ou seja, essa é a sua carteira de investimento. Na carteira de um fundo de fundo, ele só compra um fundo imobiliário. Ou seja, imagina se a sua carteira só tivesse investimentos em fundo imobiliário, só tivesse cotas de fundo imobiliário. É assim que é um fundo de fundos, é assim que é um FOF. Ele compra vários fundos imobiliários, ou seja, um fundo de fundo só investe em outros fundos imobiliários. Fundo de papel. Por que ele tem esse nome de fundo de papel? Você já viu alguns investimentos lastreados a imóveis, como a gente tem a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, o CRI ou o CRI, que é o certificado de recebíveis imobiliários, e o LH, que são letras hipotecárias. Então, os fundos de papel, eles não investem em imóvel físico, eles investem em papéis de renda fixa lastreados a imóveis. Então, eles aplicam o seu dinheiro em CRI, LCI e letras hipotecárias. Para o fundo de desenvolvimento, eu já vou logo avisando que esse é um tipo de fundo que tem mais risco devido à estratégia desse fundo. E por quê? Um fundo de desenvolvimento, obviamente, a estratégia dele é o seguinte: como o nome dele já diz, investe no desenvolvimento do imóvel para lucrar com a venda desses imóveis no futuro. Ou seja, é tipo que se você comprasse um imóvel na planta antes da construção, querendo lucrar com ele a partir do momento que você vende. O tipo de fundo que nós temos são os fundos híbridos, Basicamente, numa carteira de fundo híbrido, você tem fundo de tijolo, que são os imóveis físicos, por isso tem o nome de tijolo, e também papéis lastreados a imóveis de renda fixa, que são as CRIs, LCI e LH. Ou seja, tem imóveis físicos e tem papéis lastreados a imóveis na renda física. Isso é um fundo híbrido, tanto fundo de tijolo, tanto papéis lastreados a imóveis. Como que você acha esses fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles têm as suas cotas negociadas em bolsa, ou seja, você vai precisar ter uma conta em uma corretora de valores, Você vai precisar acessar seu home broker e colocar o ticker, o código do fundo, que é composto por 4 letras e 2 números. A gente tem, por exemplo, o BCFF11, o HGLG11, o ALZR11, o KNR11. Como que se ganha dinheiro com os FIIs? Como que se ganha dinheiro com os fundos imobiliários? A principal forma é a valorização das cotas, ou seja, você pagou um preço hoje, com o tempo tende a se valorizar, Isso é a valorização da cota, o principal. E a outra forma, que é a mais querida por todos, são os proventos, que no caso dos fundos imobiliários, nós chamamos delicadamente de aluguéis. Do mesmo jeito que acontece no imóvel físico, que todo mês você recebe o aluguel ou paga, para quem está te alugando,
No caso dos fundos imobiliários, todo mês você recebe um aluguel na proporção que você investiu naquele fundo, assim como se você tivesse realmente o prédio que estava alugado para alguma pessoa. Sobre tributação, agora sobre o imposto de renda, você tem imposto de renda no ganho de capital, ou seja, lucro com a valorização das cotas, Você tem sim imposto. Então, por exemplo, se você lucrou R$1.000 com os fundos imobiliários, o governo vai querer pegar 20% desse lucro, não sobre o valor total investido, apenas sobre o lucro. Então você pode ter R$500 mil num fundo e ter o lucro de R$1.000 em um determinado fundo. Sobre esses R$1.000, o governo vai querer sim a parte dele. Sobre os proventos, sobre os aluguéis, eles são isentos de imposto de renda. Então toda vez que você tiver uma incrível notificação da sua corretora dizendo que você recebeu provento de um fundo imobiliário, esse provento já vai livre na sua conta, ele não tem imposto de renda. Lembrando que os FIIs são investimentos em renda variável, ou seja, pode subir, pode cair, porém tem menos volatilidade do que as ações, porque o Ibovespa nas últimas 52 semanas chegou a bater 130 mil pontos, enquanto o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, bateu 2.900 pontos, ou seja, 2.900, quase 3.000 pontos. Ou seja, a volatilidade é muito menor do que o mercado de ações. O que você faz para encontrar informações sobre os fundos imobiliários, qual fundo de tijolo comprar, qual fundo de desenvolvimento, qual fundo de fundos? A gente tem algumas opções, até mesmo para você selecionar o fundo para sua carteira. Tem alguns sites que você pode sim dar uma pesquisada. O primeiro deles, óbvio, o RI, que é Relação com Investidor. Lá você vai ter acesso a várias informações, relatório do gestor, enfim, uma porrada de informação. E tem alguns sites muito bons, inclusive, que é o Status Invest e o Funds Explorer. São ótimos sites para você fazer a sua análise e estudar melhor os fundos imobiliários. Então, na hora que você vai pesquisar algum fundo, você vai ver os indicadores, você vai ver a carteira do fundo, a distribuição por estado, o vencimento e o indexador de contrato, o dividendo, ou seja, muita informação para você ler, estudar e investir com segurança. Se de alguma forma te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações e até o próximo vídeo.